Salve, salve galera, primeirão, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Vamos dar continuidade aos nossos estudos do volume 2 da apostila. Agora na última unidade desse volume, a unidade 6, onde trataremos dos impactos socioambientais resultantes da dinâmica da litosfera. Tudo que temos trabalhado até então sobre a dinâmica litosférica, a ação desses agentes internos, endógenos e externos, exógenos, a ação conjunta desses agentes que são responsáveis por essa dinamicidade litosférica, tem uma relação direta com os impactos socioambientais, e é justamente sobre esses impactos que vamos tratar nessa aula de hoje, ok? Bora? Vamos nessa? Então, ajustando aí os nossos materiais, né? A nossa apostila, na página 49, onde na abertura da unidade nós já podemos encontrar aí uma imagem no litoral da Tailândia em 2004. Marcou, né, a humanidade um trágico acontecimento, né, uma tsunami, uma vaga sísmica que matou mais de 200 mil pessoas e desabrigou quase 2 milhões de pessoas. É sobre isso que estaremos tratando nessa unidade, na unidade 6. Entender as causas e consequências desses acontecimentos. Relembrando, agentes internos: tectonismo, movimento das placas, vulcanismo, as erupções vulcânicas e os abalos sísmicos ou terremotos. Para responder essa pergunta, por que ocorrem terremotos? O violento tsunami ocorrido em 2004, que atingiu, além do sudeste asiático, porções do noroeste da Austrália e leste da África, foi causado por um forte terremoto. Poderia até ser denominado de maremoto, o qual provocou a formação de ondas que viajaram pelo Oceano Índico a mais de 800 km por hora. A gente consegue identificar aqui nesse mapa, ao fazer uma leitura cartográfica, o ponto, né, o epicentro, já vamos estar falando sobre isso, desse terremoto, que liberou uma grande energia nas águas do Oceano Índico, e essa energia que forma as ondas sísmicas, as tsunamis. Elas viajaram por horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, depois de 10 horas elas estavam chegando no continente da Antártida. Depois de 5 horas estavam atingindo o litoral da Austrália. Depois de 7, 8 horas, Madagascar, o litoral africano, a Península Arábica, quer dizer, a energia se propagou pelas águas do Oceano Índico, né? As ondas sísmicas, as tsunamis que tiveram, né, esse forte impacto, principalmente nas regiões litorâneas da África, da Ásia e até mesmo da Oceania. A litosfera terrestre está em permanente dinâmica e sob a atuação de diversas forças tectônicas e sísmicas. Quando submetidas a pressões de deslocamento lateral ou vertical, já falamos sobre esse tipo de deslocamento, né? Os orogenéticos movimentos horizontais, os epirogenéticos movimentos verticais. As placas tendem a reacomodar-se, provocando abalos sísmicos ou, como são conhecidos, simplesmente terremotos. Quando esse fenômeno ocorre no mar, também pode ser chamado de maremoto, como eu havia citado anteriormente. O local exato dentro da crosta terrestre
onde ocorreu o terremoto é chamado de hipocentro ou foco. Repito, dentro da crosta terrestre, em camadas profundas da litosfera, onde se tem origem o terremoto. O ponto da superfície situado acima do hipocentro é o epicentro. Desse ponto, propagam-se pela crosta terrestre ondas sísmicas, ou no mar, no caso do tsunami do maremoto. Nos terremotos mais fortes, os tremores de terra às vezes podem ser sentidos a centenas de quilômetros de distância. Reforçando aqui esses pontos, né? Aqui, ó, o hipocentro dentro da crosta pode ser chamado de foco também, e o ponto acima do hipocentro na superfície, o epicentro, que inclusive é onde a intensidade do terremoto é mais forte. Terremotos são tremores naturais da crosta, que se propagam por meio de vibrações, as quais podem ser percebidas diretamente com sentidos ou por meio de instrumentos, os sismógrafos. São consequências da liberação imediata de energia aplicada à rocha, a qual recebe tensão que vai se acumulando no decorrer do tempo. Esses são elementos: as ondas de superfície, as ondas primárias, as ondas secundárias, que podem se propagar a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Sismógrafos são instrumentos, sensores que captam essas ondas sísmicas para então medir a intensidade, a magnitude desses terremotos na famosa escala Richter, que veremos aqui na sequência. Observamos na página anterior que o epicentro se localizou no Oceano Índico, muito próximo ao litoral noroeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. A intensidade do abalo sísmico ou sua magnitude pode ser medida por meio da escala Richter. O terremoto de 2004 foi considerado muito forte, o terceiro mais forte já registrado no mundo, atingindo a graduação de 9,1 na escala Richter. Porém, já foram registrados terremotos ainda mais fortes, que não trouxeram consequências tão devastadoras. Os riscos de destruição causados por terremotos e suas consequências são avaliados conforme a localização de seu epicentro. Muitas vezes o abalo sísmico registrado é bastante elevado, mas seu hipocentro situa-se a grande profundidade ou em regiões pouco habitadas. Outras vezes, como no caso de 2004, ocorre o oposto. Charles F. Richter, sismólogo estadunidense, criou em 1935 uma forma de medir a intensidade dos abalos sísmicos, baseada em quantificar a energia liberada no epicentro. Ele se baseou em princípios logarítmicos, em que a graduação superior representa 10 vezes mais a energia que a inferior. Por exemplo, em um terremoto de 8 graus na escala Richter, a energia liberada é 10 vezes maior que em um de 7 graus. A escala é infinita, mas jamais foi registrado algum tremor que excedesse 10 graus. Ou seja, quando a gente diz que um abalo sísmico é de 9,1, existe uma grande diferença de 9,1, 9,2, 9,3, porque é uma escala crescente, né, de magnitude, de quantidade de energia já liberada. Aqui, a título de informação e curiosidade, o terremoto mais forte já registrado aconteceu em 22 de maio de 1960 no Chile e atingiu 9,5 na escala Richter, o mais forte já registrado, né? Obviamente que ao longo do tempo geológico no nosso planeta, incontáveis terremotos de magnitude ainda maior aconteceram, mas eles ainda não eram registrados, não eram estudados, não eram acompanhados como são na atualidade.
Os terremotos que ocorrem em virtude de pequenas falhas geológicas ou acomodação de terrenos no subsolo, em geral, são bem menos destrutivos que aqueles produzidos pelo choque entre as placas tectônicas. Nas zonas de convergência, onde as placas se chocam, sejam elas de subducção, uma placa continental e outra oceânica, sejam obducção, duas placas continentais, ou quando elas se atritam umas com as outras nos limites deslizantes ou transformantes, nas zonas de transformação. Assim, a identificação dos locais na crosta terrestre onde ocorrem choques entre as placas tectônicas revela simultaneamente os lugares mais propícios à ocorrência de terremotos com maior magnitude e de tsunamis. Isso explica algo que nós estudamos também na aula anterior sobre as características geológicas do Brasil, Estar localizado longe dos limites da placa sul-americana caracteriza uma certa estabilidade geológica ao território brasileiro. Diferentes impactos sociais. Os impactos produzidos pelas violentas catástrofes naturais, sejam elas decorrentes de outras causas, podem ser furacões, deslizamentos de encostas, tornados, erupções vulcânicas, secas ou cheias prolongadas, etc., sejam particularmente o caso dos grandes terremotos e tsunamis, revelam a fragilidade humana diante das forças da natureza. A vulnerabilidade das sociedades aos efeitos desses episódios, no entanto, é relativa. Países de economia mais forte e com menor índice de pobreza entre seus habitantes, mesmo quando situados em áreas de risco, tendem a enfrentar melhor essas catástrofes, minimizando as perdas humanas e materiais. Por outro lado, se o cenário é oposto, de países pobres, subdesenvolvidos, os efeitos podem ser ainda mais devastadores. É o que a gente pode confirmar numa sessão de textos aqui. Treinamento para terremotos e rotina na vida dos japoneses, o país dos terremotos. E comparar com o que aconteceu em Porto Príncipe, no Haiti, um dos países mais pobres do mundo e da América, é o mais pobre, aonde um terremoto praticamente destruiu a cidade inteira, levando milhares de vítimas. Se na atualidade o Japão é referência mundial no que diz respeito à prevenção de terremotos, isso é fruto tanto de sua elevada condição socioeconômica quanto da experiência adquirida em tragédias no passado. No terremoto ocorrido em Tóquio em 1923, a maioria das 142 mil mortes ocorreu em virtude dos incêndios que se seguiram ao tremor, provocados por rompimentos nas tubulações de gás e construções com materiais inflamáveis. Com a cidade destruída e as ruas interditadas, os bombeiros não tinham acesso para combater o fogo e socorrer as vítimas. Esse tipo de situação ainda é comum em países periféricos, como no Haiti e Paquistão, onde a fragilidade de edificações, a precariedade de instalações elétricas e rede de gás, a má qualidade de estradas e vias de acesso, a ausência de planos de ação que envolvam as autoridades e a população e até a própria ineficiência dos serviços essenciais, como bombeiros, hospitais, defesa civil, etc., são problemas rotineiros e acabam então por intensificar, esses problemas quando ocorrem em países pobres, subdesenvolvidos. Nesse sentido, apesar de os terremotos e tsunamis provocarem danos a materiais e ceifarem grande quantidade de vidas, os efeitos diferem muito de acordo com as condições socioeconômicas da região atingida. A força da natureza pode ser implacável, atingindo ricos e pobres, mas certamente os efeitos para os mais vulneráveis, os mais pobres, são bem mais devastadores. Outra diferença sensível pode ser verificada na capacidade de reconstrução da região atingida. Países desenvolvidos levam muito menos tempo para se reorganizarem após uma grande catástrofe,
que aqueles que já enfrentam graves problemas de infraestrutura e socioeconômicos antes desses eventos. Exemplo aí, no Japão, né, abalo sísmico em 2011, março de 2011, e a região já relativamente recuperada em junho de 2011, ou seja, meses depois. Sobre terremotos e seus relativos efeitos em acidentes socioambientais. Como se formam os vulcões? Outra pergunta relacionada a outro agente interno, endógeno, vulcanismo. Nos limites entre as placas tectônicas, por configurarem locais onde a crosta terrestre encontra-se rachada, também ocorre expressiva atividade vulcânica. O vulcanismo, no entanto, ao contrário dos grandes terremotos, não está restrito aos locais em que existe colisão entre placas, podendo ocorrer também nas zonas de divergência, de afastamento de placas. Por isso é comum haver vulcões ao longo das dorsais oceânicas. Aqui a gente pode identificar, né, nesse planisfério, a distribuição dos principais vulcões ativos do mundo. A maioria deles se encontra nessa região aqui que a gente vai citar, que é denominada de Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, principalmente nas regiões dos limites de placas, que são geologicamente mais instáveis, mas também existem vulcões na região central das placas, né? Como a gente pode observar aqui na placa africana, na placa sul-americana, na placa euroasiática, existem vulcões ativos também, não apenas nos limites das placas, mas também em regiões, né, que estão mais no interior dessas placas. Entre a crosta terrestre e o manto, sob elevadas temperaturas e pressão, o material rochoso pode ser parcialmente fundido, gerando o magma. Os locais onde o magma se acumula são chamados de câmaras magmáticas, que podem se situar ainda na crosta terrestre ou na porção mais externa do manto, o chamado manto superior, em profundidades que variam de 5 a 20 quilômetros. Diversos fatores, como o aumento da temperatura ou da pressão interna ou a penetração de água ou outros materiais fluidos nas câmaras magmáticas, podem provocar a extrusão do magma acumulado, ou seja, sua subida até a superfície através de canais chamados dutos de lava ou chaminés. À medida que o vulcão expele a lava, forma-se o cone vulcânico, embora, dependendo da viscosidade da lava, em alguns casos isso não ocorra. Em torno da cratera principal, abertura no topo da chaminé central do vulcão, pode haver dutos secundários, gerando outras crateras. Confira a ilustração, a estrutura clássica das partes de um vulcão. Aqui a câmara magmática, esse duto condutor, né, o chaminé, a cratera, com dutos laterais e, obviamente, o escoamento, né, do magma, os derrames de lava. Nos casos em que a estruturação do material é dificultada por algum motivo, a câmara magmática pode literalmente explodir, como se essa cratera tivesse sido lacrada, entupida aí, explode. Em 1883, na ilha de Krakatoa, na Indonésia, uma explosão vulcânica atirou piroclastos, que são pedras vulcânicas, algumas delas incandescentes, a 27 quilômetros de altitude. Lançou uma quantidade tão grande de cinzas na atmosfera que o clima terrestre ficou alterado por alguns anos e gerou tsunamis gigantescos que atravessaram o planeta pelos oceanos Índico e Pacífico. Essa é considerada a maior erupção vulcânica já registrada na história. Milhares de pessoas perderam a vida nos eventos a ela relacionados. Quanto à atividade, os vulcões podem ser classificados em ativos, dormentes ou extintos.
No entanto, tal classificação deve ser tomada com reservas, considerando que o intervalo entre as erupções pode demorar até milhões de anos, dificultando que, no curto período de tempo histórico, o tempo humano, a humanidade possa contabilizar tais fenômenos com exatidão. Além disso, elas têm durações variáveis e irregulares. Existem vulcões como o Stromboli na Itália que estão em permanente erupção há mais de 10 mil anos. Já o Kilauea no Havaí, que está em erupção desde janeiro de 83, é considerado o vulcão mais ativo do mundo na atualidade. Em alguns casos, no entanto, a dinâmica das forças da natureza, conduzindo silenciosamente as câmaras magmáticas ao limite da pressão interna, dificulta que se percebam os sinais de uma erupção iminente. Um bom exemplo disso foi a tragédia de Krakatoa, localizada entre as ilhas de Java e Sumatra, no Sudeste Asiático. O vulcão que a originou era, até então, considerado extinto. Quanto ao número de vulcões existentes, também há controvérsias. Existe quem os considere isoladamente, cada cone vulcânico correspondendo a um vulcão. E existe quem trabalhe com conceitos de edifícios vulcânicos, medidos em dezenas de quilômetros e contendo diversas aberturas individuais, ou campos vulcânicos, medidos em centenas de quilômetros e contendo diversos edifícios. Na Islândia, por exemplo, existem erupções separadas por dezenas de quilômetros originadas de uma única fenda e compartilhando o mesmo sistema magmático. Algumas estimativas apontam a existência de mais de 1 milhão de vulcões apenas nos assoalhos oceânicos. Mesmo que não se possa, portanto, aferir com exatidão o número de vulcões ativos do planeta, é importante lembrar que a maioria deles situa-se em áreas limítrofes entre as placas tectônicas. Consequências do vulcanismo. Os perigos associados às erupções vulcânicas são vários. A lava que escorre pelas encostas do vulcão pode atingir povoados e cidades a quilômetros de distância, destruindo tudo em seu caminho. Os piroclastos lançados, além de atingir pessoas, podem provocar danos materiais e incêndios. Os gases tóxicos emitidos, em especial o SO2, dióxido de enxofre, são nocivos à saúde e provocam a ocorrência de chuvas ácidas. As cinzas vulcânicas prejudicam o tráfego aéreo, dificultando a visibilidade dos pilotos, interferindo nos sensores e, em alguns casos, entrando pelas turbinas, podendo provocar acidentes. As partículas provenientes da erupção que ficam em suspensão na atmosfera podem atuar refletindo a radiação solar de volta para o espaço, diminuindo a quantidade de energia que atinge a superfície terrestre e alterando o clima, trazendo consequências sérias à agricultura. Podem ocorrer explosões de expressiva magnitude, como a que houve em Krakatoa, gerando outros efeitos diversos, como tsunamis e terremotos. Por todos esses motivos, os habitantes das proximidades de vulcões, especialmente quando são ativos, vivem em uma situação de permanente risco e vulnerabilidade. No entanto, o conhecimento científico e as técnicas de monitoramento disponíveis na atualidade possibilitam que a maioria das erupções sejam previstas com elevado grau de precisão. Os vulcões mais ativos do planeta são permanentemente vigiados por cientistas e, ao menor sinal de perigo, uma série de medidas é tomada, variando desde a emissão de breves alertas até casos extremos, o indicativo de evacuação da área. Dessa forma, atualmente existe menos possibilidades de a humanidade ser pega de surpresa por tragédias como a de Krakatoa. Apesar dessa maior facilidade para a prevenção, não há, obviamente, como impedir a ocorrência de erupções vulcânicas de muitos dos transtornos a elas associados. Em 2010, as cinzas expelidas pela erupção do vulcão islandês
Eijafjallacocu, não sei se a pronúncia é essa, obrigou o cancelamento de centenas de voos na Europa, complicando o tráfego aéreo global. No ano seguinte, foi a vez do vulcão Puyehé, no Chile, gerar o mesmo problema na América do Sul. Sendo assim, pessoal, foram citados alguns aspectos relacionados a tsunamis e erupções vulcânicas, abalos sísmicos, desastres socioambientais, acidentes em várias regiões do mundo, causando inúmeras mortes e prejuízos materiais, danos ambientais relacionados a essa dinâmica, né, da litosfera. São forças, que isso fique bem claro, naturais e incontroláveis. Por mais que o homem tenha desenvolvido inúmeras tecnologias, essas forças estão além do domínio humano. Cabe conhecê-los, estudá-los para melhor se adaptar a eles e evitar maiores catástrofes. Ok? Eu vou ficando por aqui. Fica mais uma vez a dica dos exercícios da apostila, do caderno de atividades, para fixação e aprofundamento desse conteúdo. Vamos dar continuidade na próxima semana, na próxima aula. Para vocês, Beijo no seu coração. fui!